Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Lá nos Estados Unidos aconteceu um negócio meio estranho nesses dias e é importante a gente analisar porque, como eu já falei para vocês várias vezes aqui no canal Daniel Lopes, muitas coisas começam lá e depois vêm para cá. Muitas estratégias da oposição contra o Donald Trump são incorporadas aqui como estratégias também da oposição aqui nacional. Por isso é importante a gente ficar muito de olho no que está acontecendo. O que rolou? A presidente da Câmara dos Deputados, a Nancy Pelosi, ela disse na segunda-feira que o presidente Donald Trump, ela falou o seguinte sobre ele, né? Se ele sabe ou não sabe, ele estará saindo, né? Ele vai ter que sair, né? Vai ter que sair da Casa Branca, apesar da recusa dele se comprometer a respeitar o resultado das eleições, né? E aí, ela dando uma entrevista no programa Morning Joe da MSNBC, ela falou, existe um processo e tal, né, se referindo às eleições presidenciais, é o mecanismo ali constitucional para colocar o vencedor do pleito na Casa Branca, né, sendo entronizado, né? E ela falou assim, não tem nada, foi meio estranho, é difícil entender o que ela falou. Ela falou assim, traduzindo para português, né? Não tem nada a ver com um certo ocupante da Casa Branca não sentir vontade de se mudar e precisar ser fumigado dali, como se fosse, né, um inseticida, né, jogado em cima ali, né, jogar uma nuvem de inseticida, né? Esses comentários dela vieram um dia depois da transmissão de uma entrevista na Fox News, né? E o Trump deu essa entrevista para o jornalista Chris Wallace e o jornalista perguntou ao presidente, né, se ele aceitaria o resultado das eleições, né? E aí o Trump acabou não dando uma resposta muito direta, né? Ele falou, tem que ver, não vou dizer nem que sim nem que não e tal, ficou meio em cima do muro. A gente não sabe se foi isso que levou a Nancy Pelosi a falar que o Donald Trump, querendo ou não, ia ter que sair, mas ficou um negócio meio estranho, né? O Trump alegou também, ele voltou com aquela história de que era muito suspeito uma votação pelo correio, né? Porque isso poderia alterar o resultado das eleições. Ele já tinha falado isso, né? Quando pela questão da crise de saúde, eles estavam optando por essa questão de você votar pelo correio, né? Lá nos Estados Unidos tem essa opção. E aí o Trump falou para o jornalista, né, o Wallace, que as pesquisas de opinião, por exemplo, que mostram o candidato concorrente, o Joe Biden, com muita vantagem na frente, são falsas, né? Então ele já está contestando aí esses dados, né? E isso não é novidade, né? Porque nós vimos na outra eleição que davam 90% de chance de probabilidade ali da Hillary Clinton ganhar e não ganhou, né? Então esse negócio de pesquisa também, as eleições de 2016 deixaram as pessoas um pouco pé atrás, né? E aí, a Nancy Pelosi, nessa entrevista de segunda-feira, ela sugeriu que os eleitores, né, assim como a Constituição americana também, levariam o Trump a deixar o cargo em janeiro, independente se ele aceitasse isso ou não, né? Então ela falou que se ele sabendo ou não, ele vai ter que ir embora, tá? E você não sabe se ela estava dizendo que ele ia ter que ir embora por perder a eleição ou se eles iam retirar, né? Como é que é isso, né? E ela disse também, só porque ele não pode querer sair da Casa Branca não significa que não teremos uma cerimônia de inauguração para entronizar o presidente devidamente eleito nos Estados Unidos, né? E aí ela começou a falar uns negócios assim, porque eu sou a segunda na fila da presidência, né, na sequência. Muito estranho isso, porque ela não é a segunda na fila, ela é a terceira, né? A segunda pessoa na fila para a presidência é o vice-presidente, né? Que hoje é o Mike Pence, né? O vice-presidente americano. Então é estranho isso, né? Ela falou, eu tô na sequência. E aí eu tive uma reunião com o pessoal do COG, que é Continuous of Governments, né? Continuidade de governo. E a gente sempre tem reuniões frequentes e numa dessas reuniões ali eles conversaram comigo e tal, e eu falei, não, isso não vai acontecer, eu não vou precisar assumir, mas se tiver que acontecer, né, e tal, tem um processo. Então ela começou a falar que ela assumiria o governo, no caso de um impedimento do presidente Trump, do vice-presidente também. Então ficou um negócio muito estranho. Algumas pessoas começaram a comentar nas redes sociais, o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que eles vão retirar o Trump e o vice, e ela que vai assumir, e não o Joe Biden, que é o eventual candidato que pode vencer as eleições. Então ficou um negócio muito estranho. Parecia que era um papo de cancelar as eleições, né? Você cancelar a chapa, Donald Trump, Mike Pence, e aí, nesse caso sim, ela assumiria como
presidente da Câmara, né? Aqui no Brasil também é a mesma história, né? No impedimento do presidente, o vice-presidente assume. No impedimento do vice, o presidente da Câmara assume, uma vez que a Câmara representa a vontade do povo, né? No impedimento do presidente da Câmara, o presidente do Senado assume. No impedimento do presidente do Senado, é o presidente do Supremo que assume, né? Que representa o Poder Legislativo. Então, essa aqui é a sequência e nos Estados Unidos segue mais ou menos esse protocolo também, né? Então, esse comentário da Nancy Pelosi deixou assim um ar de... Será que a oposição lá está montando alguma ofensiva em termos de cancelamento das eleições, né? Então, um negócio muito estranho. E aí a gente fica pensando, será que se tá essa conversa lá, essa conversa vai chegar do lado de cá também? Então, é um negócio para a gente ficar bem de olho com relação a isso, tá? Pessoal, muitas notícias estão saindo aí sobre como fica o mundo, né, depois dessa crise de saúde toda, e notícias também analisando a conjuntura econômica, né, as questões, e o que a gente já tem visto aí nos estudos é que essa crise de saúde deve alterar diretamente os hábitos de consumo, né? E tem um detalhe aí, porque o consumo, ele geralmente compreende ali dentro do Brasil mais da metade, né, de toda a riqueza que é gerada no nosso país, né? Então, qual o problema que está acontecendo? Que quase 70 milhões de brasileiros, segundo pesquisas que foram feitas, estão dizendo que vão comprar menos, né? Isso é muito preocupante, né? Comprar menos, porque aí vende menos, contrata menos e tal, e por aí vai. E o que acontece, né? 42% da população adulta, né, tá dizendo que vai comprar menos. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Locomotiva, tá? Essa freada no consumo, ela também, obviamente, tem direta e estreita relação com a redução da renda, né, provocada nesse período aí de crise, tá? E isso envolve também mudanças estruturais, né, já que todo o isolamento social acabou gerando uma alteração no próprio comportamento do brasileiro enquanto consumidor, né? E a gente viu algumas entrevistas na mídia, por exemplo, né? Renato Meirelles, que é o presidente dessa locomotiva, ele falou o seguinte, né? Há mais de 100 dias dentro de casa, as pessoas descobriram o que precisam e o que não precisam, né? Nesse novo mundo não cabe ostentação. Então, é claro, né? Isso aí faz uma redução no consumo, né? As pessoas gastando menos cartão de crédito, muita gente falando, esse negócio de ficar só dentro de casa, eu tô economizando pra caramba e tal, tá caindo, só que economiza e é alguém que tá deixando de ganhar, alguém tá deixando de ganhar, deixa de contratar, aí é mais desemprego e por aí vai, né? Então, é um dado que é preocupante, né? Claro que no contexto individual, o cara gastar menos é positivo, mas no contexto geral é algo que preocupa esse recuo do consumo, né? Então, mas é claro também que tem particularidades, né? Porque itens de compra online, né? Varejo online, entrega de comida, ensino à distância, esses itens estão crescendo, né? E pelo que tudo indica, deve se manter em alta. Então, há serviços que estão crescendo nesse momento, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso aí. Mas o pessoal está começando a gostar dessa ideia de consumir menos, né? E gastar menos dinheiro nesses momentos aí, tá? E a gente viu alguns resultados, né? Resultados financeiros das empresas no segundo trimestre de 2020, que é esse período aí marcado por essas questões do isolamento social, começaram a ser divulgados na última quarta-feira, né? E o que é interessante é que não estão prejudicando o desempenho da Bolsa de Valores, né? E isso é interessante também, né? Porque o principal índice da Bolsa, que é o Ibovespa, ele chegou a cair mais de 40% lá na época do mês de abril, quando atingiu o patamar mais baixo desde 2017, né? 63 mil pontos, mas agora voltou numa recuperação, já voltando no último dia 10 aos 100 mil pontos, né? E alguns especialistas do mercado estão tentando entender isso, né? Como é que a Bolsa está reagindo
mais para cima, enquanto a economia está indo um pouco para baixo, né? Então, na avaliação ali de alguns especialistas, né, a tendência atual é que as empresas agora estão mais focadas para o segundo trimestre, né? E olhando o que aconteceu para trás como um ponto isolado, né? Então, a ideia é que tem um otimismo por trás. Nós vimos um otimismo também chegando, né, com a notícia de que o trabalho com as prevenções lá das injeções propostas ali pela Universidade de Oxford estão dando bons resultados, então isso gerou um otimismo grande, né? Talvez hoje a gente veja aí uma performance mais positiva, né, das bolsas e também dos comentários mais positivos. Então, talvez a gente consiga contornar um pouco essa ideia, né? Porque economia é psicologia também, né? É sensação, é otimismo, né? É empolgação. Então, o otimismo ele joga sempre tudo para cima. Agora, o Japão, por exemplo, está preocupando um pouco porque o Japão está tendo uma queda nas suas exportações e a economia do Japão já está numa situação assim complicada porque está na pior recessão desde o final da Segunda Guerra Mundial, e aí o pessoal fica com medo de que o Japão, estando nessa condição, isso possa desencadear uma crise global, tá? Então, houve uma queda nas exportações do Japão de mais de 2 dígitos, tá? Então, um negócio que preocupa, né? Traz ali um medo. As exportações, por exemplo, do Japão para os Estados Unidos caíram quase que a metade, né? Devido à queda de demanda por carro e autopeças, tá? Então, não só para os Estados Unidos, mas para outros países vizinhos ali também do Oriente, mostrando ali um sinal de preocupação. O Ministério das Finanças do Japão liberou dados nessa última segunda-feira, né, mostrando que as exportações caíram 26,2% em junho em relação ao mesmo período do ano anterior, tá? Então, é um negócio que está preocupando, né, essa performance do Japão. O Japão é uma economia poderosíssima e um país também que tem talvez uma das maiores populações do mundo de idosos, né? Então, sempre público de risco ali desse problema. É algo para a gente ficar de olho. Aqui no Brasil a gente viu o BNDES lançando um plano de estímulo à aposentadoria, né? Eles sugerindo para os funcionários do BNDES se aposentar, e o programa aí tem potencial para atingir, segundo eles, cerca de 10% dos 2.623 funcionários do quadro atual, né? Então eles pretendem ter uma boa economia de gastos com essa proposta aí de aposentadoria. Um setor que está tendo uma performance positiva, né, é só a procura por cursos de inglês, né? Porque mesmo com a crise, os brasileiros estão buscando ali esses cursos online para aprender outro idioma durante esse período que estão mais em casa, né? Então, é um setor que está prosperando, né? É bom a gente ficar de olho, porque é mais uma opção aí para quem está procurando aí a maneira de garantir a sua subsistência, tá bom? Então é isso, pessoal. Essas são as notícias aí mais importantes aí de hoje, dessa manhã. E eu convido você a se tornar membro do canal, se ainda não é. Primeiro link aqui na descrição, você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo direto do Bunker. E é isso, pessoal. Um excelente dia para vocês. Examine todas as coisas e retém que é bom. Um abraço. Deus abençoe vocês. Valeu!